Olá para todos, sejam muito bem-vindos ao podcast Agrotalk. Sou Ângela Ruiz, jornalista e produtora de conteúdo agro. Você está conectado aqui comigo ao podcast da Climatempo, o Agrotalk. Com a chegada das frentes frias neste período de inverno, a região sul e também algumas áreas do estado de São Paulo e do sul de Mato Grosso do Sul podem ser fortemente afetadas pelas geadas. A ocorrência deste fenômeno em plantações de folhosas pode acarretar em perdas irreversíveis para as culturas, trazendo prejuízos ao produtor rural. Para evitar que isso ocorra, é preciso adotar algumas medidas preventivas de manejo. Por isso, convidei para o podcast Agrotalk desta semana o engenheiro agrônomo Marcos Revoredo. Ele também é gerente técnico especializado em hortifruti da Altec Crop Science e vai bater um papo com a gente hoje e trazer dicas preciosas para você, produtor rural. Marcos, seja bem-vindo aqui ao podcast Agrotalk. Olá, a satisfação é nossa. É um grande prazer aqui vir contribuir com informações para todos os nossos ouvintes e que possamos contribuir para o manejo e assim conseguirmos obter sempre uma melhor produtividade e qualidade do nosso cultivo. Ô Marcos, eu vi que você é formado, né, lá em Jaboticabal e conta um pouco para a gente como que foi a sua história, né, profissional, como que o bichinho do agro te picou e você chegou no mundo agro? Isso. Embora meu pai, né, meu avô não é produtor, mas eu tenho tios, né, próximos, né, que são produtores. Então, eu desde menino, né, final de semana, né, com o primo que é mesma idade, a gente já ia visitar a propriedade e ele sempre nas atividades agrícolas, né. E aqui em Jaboticabal, logicamente, o município ele depende muito do setor do agro, né? E temos uma importante universidade do nosso país, que é a Unesp, daqui de Jaboticabal. E aí eu ingressei aqui e realmente fui me conduzindo todo nesse meio, né? Aí, logicamente, eu fiz a graduação, fiz o mestrado, doutorado, né? Fui para o mercado, aí eu entrei na Altec Crop Science, no departamento técnico, que aí nós estamos sempre focados com pesquisa, né? Aí tive a oportunidade de voltar e fazer o pós-doutorado também, né? E eu vi que você também desenvolve projetos de avaliação in vitro de produtos à base de micro-organismos, né? Conta um pouco para gente sobre esses estudos aí da cinética, de absorção foliar, de nutrientes. Como que isso acontece? Isso, por exemplo, meu trabalho de pós-doutorado foi estudar qual o benefício da ligação dos aminoácidos com os nutrientes para a absorção desses nutrientes via folha, por exemplo, né? E, logicamente, cada nutriente, a gente pensar cálcio, magnésio, cobre, zinco, manganês, cada um ali tem um comportamento. E isso também se reflete de uma planta para outra, no tomate, numa soja, né? E quando esses elementos estão ligados, complexados, peletizados com esse conjunto de aminoácidos, promove uma facilitação na absorção foliar. E assim traz uma eficiência, não somente no aspecto dessa absorção, mas sim, de fato, no aproveitamento desse nutriente quando aplicamos na folha, que é importante esse manejo. Lógico, nós sabemos que a principal maneira de nutrir a planta é via raiz, através das formulações de adubações de granuladas, né, ou de sais solúveis, né, mas a aplicação de nutrientes via folha nos auxilia numa complementação para a formação daquele novo tecido vegetal, mas também em estímulos na fisiologia da planta. E cada elemento ele participa numa rota metabólica da planta. Sim. A gente está numa época do ano, né, que é o inverno, e que com a entrada assim de frentes frias e após as frentes frias, a gente também tem aí a massa de ar polar. Essas massas de ar, elas provocam aí queda de temperatura, então a gente vê a temperatura caindo durante a madrugada e ao amanhecer,
também tem possibilidade de ocorrência de geada por vários fatores meteorológicos acontecendo. Então, a gente observa que o estresse ocasionado por essa queda nas temperaturas no setor de hortifruti pode provocar aí a queima das folhas, por causa desse congelamento, né? E aí isso causa prejuízos enormes ao produtor rural, principalmente para esse produtor que está num cinturão verde muito grande, né, de hortifruti. Detalhe para a gente qual que é o papel dos aminoácidos na redução das perdas de folhosas em períodos de geadas. Isso, perfeito. Eu sempre, quando converso sobre a geada, logicamente nós colocamos aquela plaquinha de atenção. É muito importante acompanhar, né, a previsão de clima, né, junto com vocês, e também localmente, que a gente sabe que existe aqueles microclimas, né, em função ali da região, né, acompanhando a questão do fechamento ali da temperatura no final da tarde, a evolução à noite, né, para a gente ter aquela noção do nível dessa geada, se vai ser baixa, média, moderada, né, e nisso a gente precisa adotar aquelas medidas do manejo cultural, né, de irrigação, né, que a gente pode também estar trazendo novamente essas informações para enriquecer aqui. Agora, com relação a aminoácidos, ele tem um papel muito importante quando nós aplicamos. Logicamente que nós devemos sempre fazer essa aplicação antes que este evento aconteça. E o emprego deles, considerando esse nível da geada, da moderada ou baixa, né, nós teremos ali um benefício muito importante para essas culturas de hortifruti, né? Quando nós aplicamos esses aminoácidos na planta, nós promovemos a ativação do metabolismo vegetal, fazendo com que a planta consiga produzir e acumular mais algumas proteínas e também produção de algumas enzimas. Isso, logicamente, resulta numa alteração na temperatura do conteúdo celular e também na produção de algumas enzimas específicas, como que a superoxidase, a peroxidase, catalase, algumas enzimas que têm a função antioxidante e que têm aquela capacidade de reduzir os radicais livres, aquelas substâncias que têm efeito deletério à célula, que vão criar ali uma clorose, um dano aí nesse tecido. Então, os aminoácidos vão nos auxiliar na fisiologia da planta, preparando com que ela minimize esse possível fator estressante e consiga também, após esse fator, dependendo, logicamente, do nível, eu voltando novamente aqui, né, ela consiga se recuperar mais rápido também após essa eventualidade. De tudo isso que você nos contou agora, é como se o conceito do uso do aminoácido fosse uma capa de proteção para essa planta para quando tem a ocorrência de geada, é isso? Seria mais especificamente ativar o metabolismo da planta, né, para que ela produza essas substâncias internamente, essas proteínas, essas enzimas. Nisso, o metabolismo da planta vai ser alterado e assim ela consiga superar esse nível, né, essa faixa de estresse, para ela superar esse momento aí de estressante. Então, seria fazer uma camada fina, não, né? Seria realmente atuar no metabolismo da planta, para ela produzir esses compostos, né? E alterar essa temperatura do conteúdo celular e também reduzir esses outros componentes, porque quando a planta ela é estressada, sofre esse estresse, seja pela variação de temperatura ou outra substância química que ela foi submetida e gerou uma fitotoxicidade, isso acumula-se aquelas substâncias que são deletérias à célula. Isso gera uma necrose, gera uma clorose, né, o que a gente chama na prática de travamento, uma redução do crescimento da planta, né? Tudo isso são fatores que vão gerar, ao final, esse estresse para ela, né? E esses componentes, eles vão estimular essas rotas metabólicas, fazendo com que ela consiga superar
esses fatores estressantes. Sim. E o uso desse aminoácido, ele se classifica, então, a um defensivo biológico, é isso? Não, realmente são substâncias naturais mesmo, né? Uhum. São aminoácidos mesmo, são obtidos de processo de fermentação de levedura, né? E aí é ocorrido a extração desse conjunto de aminoácidos. Então temos lá, por exemplo, nesse conjunto, vamos pegar um produto clássico que só tem aminoácidos, tem uma porcentagem bem baixa de NPK, né? Que é o Bonder. Ele é rico em 18 aminoácidos. Tem lá temos ácido glutâmico, metionina, cisteína, triptofano, temos vários aminoácidos. E quando a planta recebe essa substância, ela aproveita essa substância para produzir um outro composto de uma proteína, por exemplo, como nós falamos, outra substância de uma cadeia molecular maior, ou ela é estimulada a produzir essa rota metabólica. Entendi. E como e quando ele deve ser aplicado? É importante sempre, quando a gente pensa no cultivo, fazer aplicações periódicas. E nós estamos falando aqui de um fator específico, né, de queda de temperatura, mas mesmo como o nosso produtor, ele emprega uma tecnologia muito alta, com bom manejo fitossanitário, um bom manejo nutricional, mas temos essas ocorrências, principalmente no nosso sul, sudeste, parte do centro-oeste, entradas, né, de massa de ar de temperaturas diferentes, né? Isso altera as variações climáticas e isso altera o metabolismo da planta, fazendo com que ela precisa responder em função daquele sinal da variação climática. E o aminoácido promove essa redução do estresse e essa regulação do equilíbrio fisiológico da planta, para que ela consiga expressar o que está relacionado à sua genética, seja no crescimento da tecnologia e assim atingir a produtividade e qualidade final. Então, se o produtor rural ele tem a informação na mão que daqui mais ou menos uns 3 dias, 4 dias, vai ter uma ocorrência de geada na região dele, ele já pode fazer essa aplicação com 3, 4 dias de antecedência? Sim, sim. Eu acho que o ideal é vir fazendo aplicações para que seja acumulado essas substâncias. Mas, porém, 3 dias, 4, 5 dias, né? A planta já tem uma resposta de mudança na sua fisiologia em decorrência dessas aplicações. Certo. E, Marcos, quais são as medidas assim preventivas que você pode trazer para a gente, para o produtor rural realizar dentro do campo? E por que essas medidas são tão importantes? Isso. Porque quando nós temos essa condição clássica ali de céu claro, a ausência ali de vento, né, a umidade bem baixa, né, e temperatura bem baixa, logicamente vamos entrando dentro de um contexto que vai acontecer essa geada, né? A gente sabe, né, na prática e também através da literatura, né, dos especialistas, né, que recomendam, é importante fazer o uso, né, independente desses níveis dessa geada, né, se vai ser uma alta, média ou baixa, né, fazer o uso lá de irrigação, né, por aspersão dessa água, porque no momento dessa queda da temperatura teremos o congelamento dessa água externa, né, fazendo com que não aconteça a queima ali do conteúdo celular, né, evitando, né, a queima aí dessa folha. Logicamente, o planejamento de plantio também é muito importante. Eu sei que em áreas menores a gente tem uma dificuldade, mas é importante esse escalonamento, evitar um plantio naqueles meses, naquele momento que tem expectativa histórica de acontecer geadas, né? Naqueles locais mais de baixada, a gente procurar evitar ou colocar alguma outra planta que sofra menos, né? Mas enfim, evitar é muito importante, né? E também algumas outras medidas que são feitas, mas isso depende aí da densidade populacional de planta, né? Que são emprego de cobertura plástica, né?
e outros materiais ali que possam nos auxiliar prevenindo, né, contra essa dificuldade, esse problema da geada, né? Quais são as dicas que você traz aí para o produtor rural para minimizar os efeitos de uma madrugada e um amanhecer congelante nas lavouras? Sim, o sucesso, né, sempre é a soma de vários fatores, né? A gente conhecer, eu aprendi muito, falei ali da minha história acadêmica, né, mas foi muita parte teórica, mas eu aprendi muito com os produtores, né? Esse conhecer a sua região, né, o seu local é muito importante, né? Tá sempre também atento às informações de confiança dessa previsão, expectativa, e nessas informações, experiência, fazer o uso mesmo das tecnologias e dos métodos preventivos para que a gente tenha sempre um sucesso. Qual delas? Uma ou outra? Não. Sempre é somatória. Fazer um bom manejo nutricional da planta, fazer o emprego de estimular a fisiologia para que ela consiga superar esse possível fator estressante, como o uso dos aminoácidos. Lembrando, falando de aminoácidos, né? Não de alguns nutrientes, quando são combinados com esses aminoácidos, nós precisamos também verificar se eles são condizentes àquela fase fenológica. Então, qual nutriente que vamos aplicar junto com esse aminoácido? Se é um potássio, um cálcio, né? Ou somente aminoácido. Então, esse é um ponto também muito importante. E as medidas bem conhecidas por nós, né? Acompanhar naquele final de tarde como que está aquela temperatura. Nós sabemos que temos uma queda decrescente aí, né? Uma queda gradativa dessa temperatura ao longo da madrugada, né? E nisso, logicamente, fazer o uso da irrigação por aspersão, né? E essas medidas para que a gente evite para que não aconteça, né? Eu convidei a meteorologista Josélia Pegorim da Climatempo para explicar um pouquinho para a gente, para o produtor rural que está nos ouvindo, como a geada se forma. Então vamos ouvir o que a Josélia explica para a gente. Primeiro, nós precisamos entender que existe a geada branca e a geada negra. A geada branca é a mais comum, aquela que se forma a partir do congelamento do orvalho que se deposita sobre qualquer superfície. A geada negra, ela é causada por ventos muito frios, ventos fortes, muito frios, que invadem, às vezes, as plantações e ela causa uma queima da seiva. A geada negra deixa a planta realmente preta, né? Por isso tem, inclusive, esse nome. E é causada por ventos frios muito intensos. O problema da geada negra é que ela queima a seiva dentro da planta. Então, ela mata a planta, né? Foi, inclusive, um evento assim, de geada negra extremamente forte que dizimou plantações de café no Paraná, isso lá nos anos 1970. A geada branca é a mais comum. Ela ocorre não só no sul do Brasil, mas também no sudeste, no centro-oeste. E o que acontece? Quando você tem temperaturas do ar a cerca de 1 metro acima do solo, já abaixo de 5 graus, você começa a ter no solo, né, temperaturas já abaixo de 0 grau ou muito próximas de 0 grau. Nós sabemos que a água ela vai congelar com temperatura aí próxima de 0 grau. Então, quando você forma o orvalho e tem esse resfriamento do ar muito intenso, com temperaturas de 5 graus ou menos, esse orvalho que se formou sobre qualquer superfície congela e aí forma a geada. Esse orvalho pode se formar sobre as folhas, sobre os capôs de carro, sobre qualquer superfície, sobre troncos, sobre a grama, sobre telhados. E aí, é claro, quando isso se forma, quando a geada, quando ocorre o congelamento desse orvalho sobre a superfície das plantas, aí você queima essa planta, né? Então, assim, logo que vem o sol, por exemplo, começa a derreter e forma uma gosma em cima
da plantação e realmente causa um estrago muito grande. Claro que existe geada de diferentes intensidades, né? Então você pode ter uma geada fraca, moderada, forte, muito forte, e as geadas mais fortes elas ocorrem quando você tem temperaturas vários graus abaixo de zero. Aí não só no ar, mas também no solo. É preciso lembrar que a temperatura próxima ao solo, normalmente, ela pode até estar mais baixa mesmo, né, do que a temperatura do ar. Então, não importa muito, às vezes, a temperatura do ar está em 5 graus, não, é a temperatura no solo estará já próximo ou abaixo de zero, com condições, então, para a formação de geada. Marcos, olha só, eu queria saber de você que está no campo, sempre acompanhando aí o produtor rural, no cultivo, dia a dia, nessa rotina do dia a dia, o que vocês estão planejando para o futuro? Como que vocês estão olhando aí agora os próximos meses? Vocês estão com um trabalho muito efetivo com o produtor rural, agora, principalmente nessa época do ano, por causa das temperaturas baixas. Como que está sendo aí esse dia a dia de vocês com a pandemia? Isso. Logicamente, na agricultura, nós temos ali um setor que eu falo abençoado, né? Que nós estamos realmente em atividade a todo momento, pela importância, né, da produção de alimentos. Isso, logicamente, é que nos impacta em outros setores que nossa agricultura é dependente, seja fornecimento de alguns tipos de insumos ou de equipamentos, né, para o processo de mecanizados, ou às vezes de pessoas, né, para o aspecto de plantio, condução ou de colheita, né? Então, tudo isso, logicamente, está sendo um grande desafio, né? E também, além da questão climática, que todo ano nós temos sempre uma surpresa. O que a gente aprendemos no ano passado, o ano anterior, né? Nos traz esse subsídio para que a gente traga informações e experiência para esse ano, mas tem alguma surpresa, né, que a gente precisa fazer algum ajuste. Então, sempre é muito importante essa comunicação. Mesmo que a gente não consiga estar fisicamente, todo momento, né? Hoje nós temos a possibilidade dos meios de telefone, de internet, né? Realmente estar sempre em reuniões, em contato a todo momento com o produtor, seja a gente trazendo uma inovação, uma informação nova, ou eles entrando em contato conosco para fazer algum ajuste em decorrência daquela eventualidade que está acontecendo. É importante, muito importante sempre a gente estar acompanhando, junto, e identificando o que o produtor está precisando a cada momento. Sim, isso é super importante. Olha, Marcos, eu gostaria de agradecer bastante aqui a sua participação, o seu tempo aqui no podcast Agrotalk, convidar você para retornar aqui mais vezes, trazendo para a gente aí informações com relação aí essas novas tecnologias que vocês estão desenvolvendo, né, para ajudar o produtor rural brasileiro. Muito obrigada. Nós que agradecemos e nos colocamos à disposição a qualquer momento. Um grande abraço. Até a próxima. Até.